Do meu lado, o técnico João Batista. Uma vitória que pode ser considerada uma vitória até, não sei se épica é a palavra, mas eu posso dizer épica. O time com 9 em campo, sair com uma vitória dessa por 1-0. Digo pelas circunstâncias, né, professor? Mas se a gente analisar por um outro lado, pode deixar você preocupado por alguns pontos que eu quero destacar com você aqui. Primeiro, você já me dizia em off que o Barcelona é esse estilo, né? Eles jogam fechados. E não sei, a impressão que me deu lá em cima é que eu senti um Flamengo um pouco até nervoso com isso, porque não sabia sair da jogada. Eu quero dizer se procede ou não. E segundo, as 2 expulsões. Há muito tempo eu não vi o Flamengo ter 2 expulsões aqui, né, professor? Isso acaba te preocupando, porque foram expulsões bobas, né? A do Tomás é um cartão amarelo, né? Depois vermelho, e o João, né? O João Elias, que deu praticamente uma cotovelada. Você estava ali perto do lance, você pode até dizer melhor, mas a impressão que deu na cabine foi essa, que ele deu uma cotovelada na frente do quarto árbitro e acabou deixando vocês com 9. Na verdade, assim, tudo que nós fizemos em termos técnico e tático no jogo, a gente treina, a gente trabalha dessa forma. Então, assim, em relação ao jogo, ao contexto, ao volume de jogo, às alternativas, foi a mesma coisa. É lógico, como você disse, circunstancialmente aconteceram coisas que não vinha acontecendo, né? Desde a expulsão até assim um pouquinho de ansiedade da equipe. Estava um pouquinho ansiosa assim, em relação ao jogo, mas nós sabíamos que é uma equipe que joga por uma bola, é uma equipe que se fecha, né? Pelo menos foi assim nos 2 primeiros jogos deles, tanto é que não havia perdido ainda, e joga por uma bola, ligação direta, e a gente também trabalhou isso, tanto é que eles não tiveram tantas oportunidades em relação a esse tipo de jogo. É evidente que depois com 2 jogadores a mais as coisas se complicam, mas mesmo assim a equipe soube se defender. Que eu falei, a gente tem um tipo de arma que poucas equipes na segunda têm, que é a qualidade técnica, a saída de trás, a construção de jogada desde o nosso campo, as variações, as infiltrações, então a gente sempre trabalhou dessa forma. Agora o que nós precisamos é igualar nas armas que ele tem, que às vezes é a pegada, e hoje foi um jogo de superação, né? Superação não é fácil ganhar um jogo, né? Com 2 a menos. De repente você até segura um resultado, mas nós construímos um resultado com 2 a menos, então é mais difícil ainda. Então estão de parabéns por isso, talvez não seja um jogo épico, mas é um divisor de águas, né? Para que eles possam provar eles mesmos que eles têm condição, né, de ir muito além, e é o nosso pensamento, só que nós estamos em evolução, são jogadores que têm muitas limitações e nós sabemos disso. Você acredita, professor, que as 2 expulsões do Flamengo obrigou o Barcelona também mudar o estilo de jogo deles? Porque eles estavam com 11 e o Flamengo com 9. Pensaram, bom, vamos para cima, né? Vamos tentar ganhar o jogo. E é aí que o Barcelona abre o espaço e o Piauí faz o gol. Você acredita que essas expulsões, de certa forma, acabaram ajudando o Flamengo porque eles mudaram o estilo deles? Eles mudaram a forma de jogar, mas não abriram mão de jogar bola na área. Só que, claro, que eles tinham mais facilidade para fazer essa transição. Isso aí eles tiveram mesmo, porque estavam com 2 a mais. Mas em certo ponto também foi benéfico para que nós pudéssemos jogar em contra-ataque. E são 2 jogadores que não têm tanta velocidade, que é o Piauí e o Iver, né? Mas dentro da exposição eles se expuseram tanto, se abriram para buscar o resultado, que acabou deixando essa possibilidade, e o Piauí soube aproveitar, e com esse gol nós conseguimos aí segurar, né, na superação e conseguir um resultado importantíssimo. Para eu fechar com você, professor, quarta-feira a gente tem o Jabaquara aqui, 10 horas da manhã, e o Jabaquara também faz uma campanha muito parecida com o Barcelona. Na quarta-feira você prevê um jogo tão complicado como foi hoje? Torcedor que vier aqui na quarta-feira pode vir com um calmantezinho, enfim, ou você acha que vai ser um jogo, a proposta um pouco diferente, pode fazer com que o Flamengo tenha um pouco mais de tranquilidade e o torcedor sofra menos? O jogo ele nunca é fácil. E também não é difícil, ele se torna fácil ou se torna difícil. Hoje se tornou um jogo difícil diante da circunstância. E com o Jabaquara também é um jogo difícil que pode se tornar fácil ou mais complicado ainda. Depende muito da nossa imposição. Eu acho que a gente jogando em casa nós temos que determinar a fazer as coisas da forma que a gente vem trabalhando. E é o que eles têm feito. É lógico que as dificuldades existem diante das propostas das equipes que vêm jogar aqui. E eu sempre falo para eles, quanto mais você conquista, mais as dificuldades aumentam. E com certeza elas vão aumentando, porque é líder, então todo mundo vai querer, exatamente, entendeu? Então o Suzano até ontem era líder, jogou em casa e perdeu.
né? Hoje nós poderíamos ter uma infelicidade aqui também, mas felizmente Deus nos abençoou até pelo merecimento, né? Eles mereceram realmente esse resultado. É continuar trabalhando, né, com seriedade, com humildade, sabendo que não tem jogos fáceis. Todos os jogos são difíceis mesmo porque é muito igual, muito parecido todas as equipes. Eu falei que eu ia fechar com você, mas me veio uma pergunta na cabeça. O Irving, o Thomas e o João Elias vão tomar puxão de orelha pelas expulsões e pênalti perdido, ou o professor vai pegar leve? Não, a cobrança sempre existe, né? A cobrança vai sempre existir, eles sabem que poderia ter evitado isso, mas eu acho que ninguém faz por mal, é o ímpeto, a vontade de vencer, a disposição, né? Então eu acho que isso aí acaba influenciando um pouco e são jogadores novos que às vezes falta um pouquinho de tranquilidade nesse momento, mas eu acho que eles criaram uma situação adversa, mas tentando ajudar. Então dessa forma aí a gente entende, é claro que tem que servir como exemplo, né? Nós temos que ter mais controle, nós temos que ser mais equilibrado, mesmo porque nem sempre as coisas vão acontecer favoravelmente com circunstâncias adversas como aconteceram hoje. João, parabéns pela vitória e que quarta-feira venha 3 pontos com um pouco mais de tranquilidade. Parabéns, viu? João Batista, técnico do Flamengo, aqui no Câmara Esportiva. Parabéns.